Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você juntamente com sua família. Você está acompanhando o projeto Jornada Bíblica Despertar com Deus. E hoje vamos estudar juntos o capítulo 7 do livro de Êxodo, que nos traz o tema Começam as pragas. Êxodo 7 é um capítulo significativo do livro bíblico de Êxodo, pois narra o início das 10 pragas do Egito que Deus enviou para convencer Faraó a deixar os israelitas partirem. Neste capítulo, Deus diz a Moisés para ir ao Faraó e realizar milagres em seu nome. Moisés e Arão confrontam o Faraó e o cajado de Arão se transforma em uma serpente, que os magos do Faraó são capazes de reproduzir. No entanto, a serpente de Arão eventualmente engoliu as serpentes dos mágicos do Egito, provando assim a superioridade de Deus. Esta é a introdução do nosso estudo de hoje, lembrando que é muito importante que você antes faça a sua leitura com atenção, com oração na sua Bíblia. Agora nós vamos para os comentários dos principais versículos deste capítulo 7. O verso 1, disse o Senhor a Moisés, ou seja, a palavra de Deus era o fundamento da comissão de Moisés e Arão, a fonte de sua coragem, de onde a fonte de sua coragem emanou. E Deus disse a Moisés que Moisés seria como Deus sobre Faraó. Muito interessante esse detalhe. Moisés estava relutante em aparecer uma segunda vez diante do Faraó, já que na primeira vez ele encontrou forte resistência e que era tão superior a ele do ponto de vista humano. Olha que detalhe. Faraó, aos olhos de Moisés, parecia muito superior a ele. Ocupava o trono da nação mais poderosa da terra, mas Deus lhe relembrou que, como representante do Deus do céu e da terra, ele era superior ao Faraó. O poder do rei era apenas humano e o dele era divino. Ele devia ser como um Deus para o Faraó, no sentido de que com autoridade e poder para ordenar a obediência do rei. Olha o que isto nos ensina, querido amigo ouvinte da Palavra de Deus. Quando nós estamos com Deus, estamos servindo a Ele, cumprindo a sua vontade, Ele nos capacita, como capacitou Moisés, para sermos seus representantes aqui nesta terra, não importa diante de quem. Pode ser o presidente, pode ser a pessoa uma pessoa muito importante aos olhos dos homens, mas com Deus sempre teremos o valor maior. Agora o verso 2, tu falarás tudo o que eu te ordenar, disse Deus. Isto é o dever de cada servo de Deus. Ninguém deve guardar silêncio na espera de oportunidades maiores. Comentando o verso 3, novamente vem trazendo a questão do coração de Faraó. No hebraico temos um termo de sentido amplo, descrevendo o âmago dos sentimentos, dos pensamentos e da vontade. No verso 4, Deus
chama meu povo. Israel finalmente se tornou um povo e, por divina eleição, está identificado como o povo de Deus. Agora o verso 6. Assim fez Moisés e Arão. A obediência de Moisés e Arão foi consistente e inquestionável, a partir deste momento em diante, até Arão conduzir a adoração ao bezerro de ouro e Moisés ferir a rocha, quando deveria apenas ter falado com a rocha. Agora os versos 8 a 13, o episódio do bastão que transformou-se em serpente, funciona como introdução à história maior das pragas. O bastão serpente de Arão engole os bastões tornados em serpentes dos mágicos egípcios e prefiguram o final do conflito mais amplo. A palavra hebraica usada para descrever o bastão transformado de Arão não é o termo regular usado para serpente lá no capítulo 4, mas poderia ser traduzido serpente monstruosa ou crocodilo, e é em outros lugares associado com Leviatã, símbolo do caos, conforme passagens de Salmos 74 e 148. Enquanto os mágicos conseguiram duplicar este milagre, a serpente caos do Senhor engoliu, sem esforço algum, as serpentes dos egípcios e, portanto, destruiu seus bastões. Lembrando que esses bastões, conforme Deus disse a Moisés lá diante da sarça, representavam poder. Verso 9, bordão. Este era o bordão que Moisés usava como pastor, chamado também de bordão de Deus. Serpente, a palavra hebraica aqui no verso 9, tanim, diferente da palavra traduzida como serpente, nahash, do capítulo 4, com frequência refere-se a um réptil marinho ou monstro fluvial, mas pode referir-se a qualquer réptil grande. Trata-se provavelmente de uma grande serpente. Comentando o verso 11, sábio e magos. Os sábios eram educados na ciência e na arte da escrita. Os magos eram encantadores que professavam ser capazes de feitiçaria. Então, lembrando que haviam duas classes no Egito, sábios e magos, e eram diferentes as suas funções. A palavra traduzida como magos é o equivalente egípcio da palavra hebraica feiticeiros. A magia era objeto de muita atenção e estudo no Egito, como mostram textos sobre o tema. Era um país muito voltado à feitiçaria, portanto. Segundo a tradição, 2 dos magos chamavam-se Janes e Jambres. No Novo Testamento, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 8. Os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas, ou por prestidigitação, poderes demoníacos. Agora, dos versos 14 a 25, seguindo o primeiro sinal de autenticação, o coração de Faraó é endurecido. Ele ainda não está para ceder neste conflito, não está disposto. As pragas começam. O conflito entre o Senhor e Faraó é um conflito divino. Cada praga afetando importantes divindades egípcias.
Um detalhe, quero chamar a sua atenção, se você ainda não saiba, rãs e outros dos animais que eram divindades egípcias vão ser usados agora nas pragas. As pragas também funcionam como uma descriação do Egito para libertar Israel. Agora versos 14 a 29, as 9 primeiras pragas podem ser divididas em 3 grupos de 3 pragas. E a primeira praga de cada grupo, a primeira, a quarta e a 7ª, é introduzida por uma advertência entregue ao faraó pela manhã ao sair para o Nilo. A descrição da primeira praga de cada grupo de 3 anuncia o tema das 3 pragas e indica seu propósito. Nas pragas de número 1 até 3, o tema será a superioridade absoluta do Senhor e de seus agentes sobre Faraó e sobre os deuses egípcios. O verso 15, Deus vai até as últimas consequências ao se revelar aos homens, para que alguns se convertam e vivam eternamente. Comentando o verso 17, sangue se refere tanto à cor quanto à substância em hebraico. O texto não deixa claro se a água realmente se transformou em sangue ou se apenas se tornou vermelha. O que fica claro é que ninguém podia beber a água, conforme os versos 18, 21 e 24, e que os animais que viviam na água morreram, e que a transformação não foi gradual, como tem sido proposto por alguns intérpretes que têm buscado por uma explicação científica para estas pragas. Mas a transformação foi instantânea. Não somente a água do Nilo foi afetada, mas também a água em canais, lagos, incluindo as águas em recipientes como vasos. Olha que detalhe interessante, não foi somente a água lá do rio, foi em todos os lugares. Devido à importância do Nilo para a agricultura e adoração, a poluição do Nilo foi um ataque direto à sociedade e à religião pagã egípcia. No verso 18, nojo, o rio que era tão adorado logo se tornou um objeto de nojo, pois nada neste mundo tem valor sem a bênção de Deus. Percebem? O rio era uma dádiva, aos egípcios e era símbolo, era um objeto de adoração. Agora se tornou repugnante. Então aqui está uma das primeiras divindades do Egito que fora atacada nestas pragas. Verso 20, a vista. O motivo do milagre era ensinar os líderes civis do Egito a respeitarem mais a Deus do que aos homens. Novamente falando do Nilo, o Egito dependia de tal maneira das águas do rio Nilo que este foi deificado pelos egípcios como deus Hapi, H-A-P-I, o nome que eles colocaram ao deus Nilo, em adoração a quem eram compostos até mesmo hinos. Agora o verso 22 descreve que os mágicos fizeram também o mesmo. O texto deixa implícito algum tipo de truque ou imitação. A expressão vaga, fizeram o mesmo,
não indica necessariamente que os magos de fato transformaram a água em sangue. Eles apenas tinham que convencer o faraó de que eles eram capazes de fazer o que Moisés e Arão haviam feito. Qualquer sinal de religião falsificada é desculpa suficiente para os ímpios recusarem a verdade. Como é que não tinham poder para sanar a praga e só copiá-la, aumentando-a? Um bom teste para a qualidade da religião é ver se soluciona problemas ou se cria maiores dificuldades humanas. Percebem? Se eles realmente tivessem poderes divinos, eles poderiam fazer com que aquela praga fosse sanada. Eles poderiam tirar o efeito da praga, mas isso eles não conseguiram. Eles apenas imitaram. Queridos, e hoje também continua a mesma estratégia de Satanás enganando muitas pessoas, imitando muitas vezes sinais, milagres e prometendo aí grandes milagres. O verso 24: cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável. A água poluída, filtrada por meio do solo arenoso, perto das margens do rio, podia ser bebida com segurança. Agora vamos a um detalhe sobre as 10 pragas e as divindades egípcias que foram afetadas. Olha que interessante. Na primeira praga, sangue, Khnum, guardião do Egito. Como já falei, Hapi, espírito do Nilo. Osíris, o Nilo era seu sangue. Então, as águas do rio Nilo representavam o sangue do deus Hapi e também Osíris. Na segunda praga, que foi a praga das rãs, o deus egípcio, que era cabeça de rã e corpo de homem, de mulher, deusa com cabeça de rã. Ela era Rekhnet, deusa da ressurreição, esposa do Deus Criador Khnum, o guardião do Nilo, e era uma parteira divina. Olha só a questão da idolatria do Egito. A terceira praga, piolhos, era outra divindade, sabia? Olha só, Kheprer era o deus da ressurreição, cujo símbolo era um escaravelho, ou seja, um besouro grande. Na quarta praga, moscas, também estava relacionado com este deus Kheprer. Na praga 5, pestes nos rebanhos, a divindade egípcia era Hathor, a deusa mãe, a vaca, e Apis, o touro, do deus Ptah, símbolo da fertilidade, e Mineis, o touro sagrado de Heliópolis. Quantas divindades falsas os egípcios adoravam, hein? Percebe? Na praga 6, úlceras, Sekhmet, deusa com cabeça de leão, a deusa das pragas que também poderia curar. Então eles tinham uma divindade, esta Sekhmet, que era tida como a deusa da cura. Porém, nada pôde fazer quando os egípcios foram atacados pelas úlceras da sexta praga. Agora a sétima praga, granizo, está relacionado a Nut, deusa do céu, e a Ísis, deusa da vida, e Set, protetor divino da colheita. Então haviam também divindades
relacionadas à natureza, à plantação. Por isso o granizo assolou esta parte do Egito. Agora o versículo, a praga número 8, os gafanhotos, estava relacionado a Senerrim, outra divindade egípcia, deus protetor contra as pragas. E 9, trevas, foram a praga das trevas, estava relacionado a Amon, Amon-Ra, Ra, Atom e Horus, diferentes divindades celestiais que os egípcios cultuavam. E a 10ª praga e última, a morte dos primogênitos, Osíris, o deus da vida, que estava ligado ao próprio faraó. Então, são alguns detalhes históricos importantes, como as pragas atacaram diretamente as divindades que eram adoradas pelos egípcios. Agora vamos para o Patriarcas e Profetas. Moisés e Arão se apresentam a Faraó novamente. Outra vez, Moisés e Arão entravam nos nobres salões do rei do Egito, ali rodeados por altas colunas e resplandecentes adornos de ricos quadros e imagens esculpidas de deuses gentios. Perante o governador do reino mais poderoso então existente, achavam-se os dois representantes da raça escravizada, a fim de repetirem a ordem de Deus para o livramento de Israel. O rei pediu um prodígio como prova de sua missão divina. Olha só, o rei pediu um sinal. Tinha sido indicado a Moisés e Arão como agir, no caso em que tal pedido fosse feito. E Arão tomou agora a vara e lançou-a perante Faraó. Ela se tornou serpente. O rei mandou chamar seus sábios e encantadores, dos quais cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Então o rei, mais decidido do que nunca, declarou serem os seus magos iguais em poder a Moisés e Arão. Acusou os servos do Senhor como impostores e sentiu-se fora de perigo ao resistir a seus pedidos. Todavia, ao mesmo tempo em que desprezava sua mensagem, foi reprimido pelo poder de Deus, de lhes fazer mal. Foi a mão de Deus, e não influência ou poder humano, possuído por Moisés e Arão, o que operou os prodígios que exibiram perante Faraó. Estes sinais e prodígios eram destinados a convencer Faraó de que o grande Eu Sou enviara Moisés e de que era dever do rei deixar Israel ir para que pudessem servir ao Deus vivo. Os magos também exibiram sinais e prodígios, pois agiam não somente pela sua própria habilidade, mas pelo poder de seu Deus, Satanás, que os ajudava a contrafazer a obra de Jeová. Olha quem estava por trás de todas estas enganações: Satanás. Os magos não fizeram realmente suas varas transformarem-se em serpentes, mas, pela mágica, auxiliados pelo grande enganador, foram capazes de produzir esta aparência. Estava além do poder de Satanás transformar as varas em serpentes vivas. Então fica bem claro que foi uma astúcia, foi uma imitação e não foram serpentes de verdade. Então,
O príncipe do mal, possuindo embora toda a sabedoria e poder de um anjo decaído, não tem o poder de criar ou dar a vida. Isto é prerrogativa somente de Deus. Mas tudo o que estava no poder de Satanás fazer, ele o fez. Ou seja, produziu uma contrafação. À vista humana, as varas tinham sido transformadas em cobras, e que assim fosse acreditavam Faraó e sua corte. Nada havia em sua aparência para distingui-las da serpente produzida por Moisés. Se bem que o Senhor fizesse com que a serpente verdadeira tragasse as serpentes espúrias, contudo, mesmo isto foi considerado por Faraó não como uma obra do poder de Deus, mas como resultado de uma espécie de mágica superior à de seus servos. Faraó desejava justificar sua obstinação em resistir à ordem divina, e daí procurava ele algum pretexto para não tomar em consideração os prodígios que Deus operara por meio de Moisés. Satanás deu-lhe exatamente o que ele desejava. Pela obra que operara por intermédio dos magos, fez parecer aos egípcios que Moisés e Arão eram apenas magos e encantadores também, e que a mensagem que traziam não podia impor respeito como provinda de um ser superior. Assim, a falsificação de Satanás cumpriu seu objetivo de tornar ousados os egípcios em sua rebelião e fazer com que Faraó endurecesse o coração contra a convicção. Satanás esperava também abalar a fé de Moisés e Arão na origem divina de sua missão, para que pudessem prevalecer os seus instrumentos. Não queria que os filhos de Israel fossem libertos do cativeiro para servirem ao Deus vivo. Todavia, tinha ainda o príncipe do mal um objetivo de maior alcance, ao manifestar seus prodígios por meio dos magos. Ele bem sabia que Moisés, quebrando o jugo do cativeiro de sobre os filhos de Israel, prefigurava Cristo, que devia destruir o reino do pecado da família humana. Olha que simbologia interessante. Sabia que quando Cristo aparecesse, grandes milagres seriam operados como prova para o mundo de que Deus o enviara. Satanás temia perder o seu poder, contrafazendo a obra de Deus, efetuada por meio de Moisés. Esperava não somente evitar o livramento de Israel, mas exercer influência através dos séculos futuros para destruir a fé nos milagres de Cristo. Olha que vasto alcance estava em jogo aqui nesta ocasião. Satanás está constantemente procurando contrafazer a obra de Cristo e estabelecer seu poder e pretensões. Leva os homens a explicar os milagres de Cristo, fazendo parecer que são o resultado da perícia e poder humanos. Destrói assim, em muitas mentes, a fé em Cristo como Filho de Deus, e os leva a rejeitar os graciosos oferecimentos de misericórdia pelo plano da redenção. Foi determinado a Moisés e Arão que visitassem a margem do rio na manhã seguinte, onde o rei costumava dirigir-se, sendo o transbordamento do Nilo a fonte dos alimentos e riqueza para todo o Egito. Era o rio adorado como um deus, e o rei ia para ali diariamente, a fim de render as suas devoções, confirmando que nós falamos atrás sobre a divindade relacionada com o rio Nilo, percebe? O rei estava lá para render adoração ao rio. Ali,
Os dois irmãos repetiram-lhe de novo a mensagem, e então estenderam a vara e feriram a água. A corrente sagrada mudou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio exalou mau cheiro. A água nas casas, o suprimento preservado nas cisternas, foram semelhantemente transformados em sangue. Mas os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. Durante 7 dias continuou a praga, mas sem resultado. Patriarcas e Profetas, a partir da página 263, encontra-se este texto. Amigo ouvinte da Palavra de Deus, o capítulo 7, iniciando as pragas do Egito, nos descreve então um momento muito importante onde Deus começou a revelar quem realmente é o verdadeiro e único Deus a uma nação, a um rei idólatra, onde eles serviam, cultuavam diversas divindades, né? Aplicando para hoje o nosso estudo do capítulo 7. O mundo estava prestes a ser evangelizado através da punição ao Egito e a graciosa libertação dos israelitas. Deus tinha intenções definidas com suas ações no Egito. Almejava que seu povo e seus oponentes soubessem que Ele é soberano dos reis da terra. O que antes fizera em particular com indivíduos, faria com 2 nações para revelar justiça e graça, cumprindo a profecia feita a Abraão lá no capítulo 15 de Gênesis. Deus começou de onde eles estavam, no nível deles. No começo, eles conseguiram imitar ações sobrenaturais de Deus para enganar quem não queria nada com o Deus verdadeiro. O relato das pragas é rico em ensinamentos espirituais para nós. Nele podemos extrair princípios missionários e de liderança espiritual. Líderes espirituais servem a Deus de todo o coração, mesmo enfrentando dificuldades, oposição e rejeição. São atentos às sublimes orientações evangelísticas de Deus, agem conforme essas orientações e então contemplam seu miraculoso poder. Fato relevante é que a primeira manifestação de Deus foi transformar a vara de Arão numa serpente, e os agentes do mal fizeram o mesmo. Com isso fica evidente que o grande conflito é entre Deus e Satanás, cada um com seus respectivos representantes. Precisamos escolher um dos 2 lados. E claro que precisamos escolher o lado de Deus. Meus amigos, semelhante às pragas derramadas sobre o Egito, a terra está prestes a provar das taças da ira divina. O Espírito Santo está clamando aos filhos do reino, que ainda precisam sair de Babilônia. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Cristo nos disse que o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade e que nos últimos dias surgiriam falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganaria até os eleitos, os escolhidos. Mateus 24, 24. Assim como os magos do Egito, que tentaram enganar até Moisés e Arão, muitos hoje têm erguido a bandeira do engano como se fosse verdade. E nós só estaremos protegidos se nossa fé estiver bem firme no fundamento inabalável
da palavra de Deus. Somente olhando para o Senhor e seus feitos poderemos escapar dos truques do adversário. Por isso, amigo ouvinte, necessitamos conservar uma vida de constante comunhão com Cristo se quisermos permanecer no caminho estreito. Moisés e Arão simplesmente obedeceram e tudo aconteceu como o Senhor tinha dito. A verdadeira obediência consiste em uma vida regida pelo Espírito de Deus. Temos nós orado pedindo por este dom ilimitado? Que a nossa obediência seja tão somente o resultado da boa obra do Espírito Santo em nossa vida. Amém? O pensamento do dia para hoje: assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Que Deus seja louvado grandemente pela sua palavra que nos trouxe no dia de hoje, neste capítulo 7. Um ensinamento muito especial e importante, demonstrando quem realmente é o único e verdadeiro Deus. Que eu e você, hoje, possamos estar como Moisés e Arão, como representantes de Deus, no meio de um mundo idólatra, no meio de um mundo voltado para a idolatria, aos prazeres. Hoje as divindades, elas são diferentes. Elas podem não ser imagens como eram no Egito. Hoje, os deuses estão das mais variadas espécies em um mundo voltado ao consumismo, aos prazeres, e assim que eu e você possamos estar demonstrando a nossa obediência e fidelidade ao único Deus que merece toda a nossa adoração. Vamos orar? Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, por ser o nosso Criador e mantenedor. Obrigado, Senhor, por mais este momento de comunhão contigo em Tua Palavra. Venha abençoar nosso dia, nossos projetos, nossos planos, segundo a Tua vontade. Aumente a nossa fé e dá-nos, Senhor, sempre a direção para seguir os Seus passos. Continue abençoando este projeto da Jornada Bíblica, o nosso despertar contigo, cada manhã. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Foi um grande prazer estarmos juntos mais uma vez no estudo da Palavra de Deus. Tenham todos um ótimo dia e até o nosso próximo encontro, se Deus nos permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau.